nosso segundo episódio, Os Mistérios do Amor, aqui no Verticalmente Podcast. E hoje vamos falar sobre uma característica do amor, que é o amor prioriza. Mas ele prioriza quem? Ou o quê? Pois é, vamos quebrar alguns paradigmas hoje. O amor prioriza a si mesmo. Existe um requisito básico para você poder amar de uma forma saudável, né? Porque eventualmente amar todos amamos, conforme nós já falamos seus paradigmas, suas formas de entender o amor, né? Mas existe uma forma saudável, uma forma onde o amor realmente ele funciona, né? E um requisito básico para você amar o outro é amar a si mesmo. Por quê? Porque ninguém dá o que não tem. Eu não sei se você, provavelmente, sim, né? Numa viagem de avião, você tem um primeiro momento depois que as portas são fechadas. Então, a tripulação começa a falar sobre as medidas de segurança. Em caso de emergência, né, de despressurização, né, as máscaras cairão à sua frente. E qual que é a orientação? Caso isso aconteça, ponha primeiro em você a máscara, puxa o elastiquinho, coloca a máscara e aí depois você vai ajudar quem precisa de ajuda. Veja que isso é um princípio, né? O que caracteriza um princípio? Um princípio é aquilo que pode ser aplicado, né, na tua empresa, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, né? O princípio ele é aplicado em várias áreas. Então isso é um princípio. Então você primeiro faz por você e aí então você faz pelo outro. Aquilo que você tem, você dá. Se você já está ok, então você também pode fazer pelo outro. E o amor demanda isso, né? Ele insiste, primeiro ame-se a si mesmo e depois, né, ame ao próximo como a si mesmo. Então você primeiro se ama para poder amar o próximo. É muito comum confundirmos o amor com uma afeição, uma paixão, um fenômeno químico, né? E em função disso, dessa confusão que pode acontecer, muitas vezes essa questão do amor a si mesmo, ela não acaba fluindo ou funcionando. Por quê? Porque a pessoa está sendo movida por uma química cerebral, por uma necessidade emocional, por uma demanda interna que ela tem, né? E ela acaba não exercendo o amor de fato. Então ela está sendo guiada por um impulso, né? Seja ele um impulso emocional ou até mesmo um impulso químico, né? E você nesse momento, porque você já deve ter passado por isso, né? É muito comum ao ser humano passar por uma dessas situações, né? Porque você ainda não viveu o amor de uma forma mais madura, mais elaborada. Então você acaba sendo atraído, né, por uma necessidade interna sua. Isso denota que você não está realizado, que você não está preenchido, que você não está pleno, porque você está buscando uma resposta fora. Então você não está dando ainda, você está buscando algo de fora para receber. Veja como é diferente. O amor, ele dá, uma vez que você está cheio, você está pleno, você já entendeu, né, as suas carências, as suas, muitas vezes, necessidades, né? Isso não quer dizer que você não vai ter carências, necessidades, mas você tem consciência de tudo isso e você também sabe que essa demanda é sua e não é o outro que vai resolver isso. Então, só de você ter essa consciência, você já consegue, então, exercer um amor mais maduro, né? Você só pode, justamente por conta disso, amar o outro da maneira que você se ama, na maneira e na intensidade que você se ama. Se você ainda não se ama de uma forma plena, completa, você vai estar buscando, veja, você tem um buraco, você tem uma carência, você tem ali um espaço a ser preenchido e você vai buscar do outro, você vai buscar no outro isso. Como é que você acha que você vai tratar o outro? Provavelmente na exigência, na cobrança
né, demandando o outro de situações, né, em situações, e essa cobrança, essa exigência, né, vai fazer com que o relacionamento comece a ter os seus atritos. Isso não acontece só no relacionamento a dois, isso também acontece dentro do seio familiar, né, em empresas, em amizades, em relacionamentos sociais, porque você sempre vai esperar do outro uma resposta, né? Então você vai tratar o outro de uma forma não muito gentil, porque você não está se tratando de uma forma gentil. Porque se você se tratasse de uma forma gentil, você buscaria se acolher em primeiro lugar, tratar as suas próprias feridas, as dores, as rejeições, aquelas situações tão difíceis que você passou na infância, as privações, e todos nós passamos por isso. E não foi porque nossos pais erraram ou porque de repente eles não estavam preparados ou porque existe uma culpa, né, específica. Não, são situações da vida que acontecem, cada um faz o seu melhor, né? Mas essas situações, essas intempéries da vida, né, atingem as nossas emoções. E passamos por feridas, por frustrações desde muito cedo. Então tudo isso vai gerando uma série de carências, de ausências, né, de sentimentos de raiva, de irritação, né, de impaciência, de agressividade, de hostilidade. E muitas vezes, em função disso, exatamente ou justamente, vamos tratar o outro, até aquele a quem dizemos que amamos, dessa mesma forma. Então, à medida que nós nos conhecemos e acolhemos essa criança que está toda feridinha, está toda machucada lá dentro, e nós acolhemos e saramos, né, e perdoamos, né, e também liberamos o perdão para aquelas pessoas, né, que não foram tão gentis ou tão amáveis, ou que muitas vezes também falharam tentando acertar, né? Porque muitas vezes isso acontece, as pessoas falham na tentativa de acertar, né? Então, quando nós acolhemos essa criança toda ferida e vamos lá e cuidamos dela, eu estou cuidando da minha criança interior, eu não vou precisar que o outro lá fora cuide dessa criança interior. Então muda toda a forma de você se relacionar, porque você não vai estar numa cobrança, numa exigência com relação ao outro, seja no trabalho, insisto, não só no relacionamento, né, sentimental, né, a dois, mas seja no relacionamento familiar, nos relacionamentos sociais, no trabalho, em todas as esferas de relacionamento, você não vai ser uma pessoa demandante, você vai ser uma pessoa doadora, ofertante, porque você vai estar dando aquilo que você tem. Você já sabe sim que passou por todas essas situações, né, de dores, mas você não vai tratar o outro dessa mesma forma. Você já deve ter ouvido falar que pessoas feridas ferem. Agora, pessoas que se acolheram, acolhem. Então, quanto mais você se acolhe internamente, mais você consegue acolher também lá fora e não fica atrás de relacionamentos. E aí tem um ponto muito interessante, de relacionamentos para suprir interesses próprios. Então, uma perguntinha que você sempre pode se fazer em qualquer situação: você está pensando em quem? Se essa resposta for, no que diz respeito ao relacionamento, for você ainda precisa se trabalhar. Mas se você está pensando no bem-estar do outro, isso para você é tranquilo. Então quer dizer que algumas áreas da sua vida já estão saradas, né? Bem trabalhadas. E isso é muito bom, né? Então, entrar em um relacionamento sem ter essa consciência ou achar que um relacionamento vai curar as suas carências, né? É começar uma relação de troca, de cobrança, porque cada um está pensando em si mesmo. Se você não tem essa plenitude, provavelmente você vai acabar
né? Atraindo pessoas com esse mesmo conteúdo interior. Olha que interessante isso, né? Nós somos uma energia, nós vibramos energia o tempo todo, né? Nós somos, na verdade, pura energia, né? Então, se você tem feridas, né? Não é nem cicatrizes, que tem pessoas que já têm cicatrizes, já trataram essas feridas e elas cicatrizaram. Agora, se você tem feridas, você vai atrair pessoas também feridas. E essas duas pessoas feridas vão fazer o quê? Continuar ferindo uma a outra. Mas se você já teve esse cuidado de curar as suas feridas e elas já estão cicatrizando, você não tem mais, você tem a lembrança, mas não tem a emoção da dor, então você não vai tratar o outro dessa mesma maneira. Então você vai começar a ter relacionamentos saudáveis e relacionamento de amor, porque você se priorizou no sentido de você se cuidou primeiro para poder então amar o outro. E o principal motivador para amar a si mesmo é poder amar o outro. E é interessante essa palavra, é poder amar o outro. Então, isso é muito importante e eu deixo essa frase novamente para a gente finalizar. A principal motivação para você amar a si mesmo é poder amar o outro.